Então, olá a todas, todos e todes. Nós estamos aqui na nossa segunda palestra, né? Sobre fotografia e natureza. Dessa vez, eu, Milton Guran, fotógrafo, vou trabalhar com as fotos do Gustavo Pedro. Essa é uma ação, esse ciclo de palestras virtuais é voltado para os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. É um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, inciso 2 do artigo 2º da Lei 14.017, de 2020, do município do Rio de Janeiro. Eu queria destacar, né, saudar vivamente os deputados que votaram essa lei de apoio à cultura e que deram o nome desse grande brasileiro que nos deixou recentemente, que foi o Aldir Blanc. Um grande letrista, um compositor, e, sobretudo, um humanista de primeira grandeza. Eu acho que todos vocês já ouviram falar das pedras pisadas do cais e do equilibrista, como Carlito, que esperava pela volta do irmão do Enfield. Nossa ação, esse ciclo de palestras, é alinhado com a professora Daniela de Souza Coutinho, da Escola Municipal Célia Maria de Oliveira Camargo. Agora, esse material todo fica no YouTube. Outras escolas e outros estudantes do ensino fundamental e do ensino médio podem perfeitamente também desfrutar dessa nossa conversa. Bom, quem assistiu a parte 1 já está sabendo, mas quem chegou agora da parte 2, eu queria destacar que essa história da gente falar sobre fotografia e natureza tem a ver também com a gente falar um pouco de vida, não é? E parece estranho, mas nem todo mundo vê a natureza com a mesma maneira. Nem todas as pessoas do mundo veem com a mesma maneira. Cada cultura é uma forma, uma forma de viver nesse planeta, é uma maneira de viver nesse planeta. E enxerga as coisas de uma maneira específica. Por exemplo, a nossa cultura, que é de matriz judaico-cristã ocidental, ela é uma cultura que acha que pode dominar a natureza. Como nós desenvolvemos muito conhecimento a partir da invenção da escrita, e como nós também temos uma tecnologia muito avançada, a gente achou que pode mandar no mundo. Por exemplo, a gente achou que podia romper o átomo. Átomo é a partícula menor de todas as menores. A gente podia romper o átomo, fazer uma bomba atômica e jogar na cabeça das pessoas, e não sobrar nada, matar todo mundo. Nós achamos que a gente podia desmatar a floresta como a gente quisesse, que não ia acontecer nada, mas aí acontece. Os rios voadores não voam mais, e aí não chove onde devia chover, chove onde não devia, faz um frio danado onde não tinha frio e um calorão insuportável onde devia ter frio. Enfim, bagunça o planeta todo. A mesma coisa, a questão do petróleo. O petróleo lubrifica as camadas internas do planeta. Quando a gente tirar todo esse óleo, o que vai sobrar? Vai dar um crack lá? Sabemos, né? Mas, de qualquer maneira, há uns 50 anos para cá, a humanidade vem se tocando, que não dá para ser assim. Aí começa a Partido Verde, a sustentabilidade, isso, aquilo outro, e a humanidade vai entendendo que tem que mudar o seu comportamento diante da natureza. Esse comportamento de passar com o trator em cima e submeter a natureza às vontades do lucro, às vontades
da tecnologia, as vontades, das nossas vontades, isso tem um limite. E esse limite é bastante conhecido dos povos originários. Eu chamo de originários porque eles estavam aqui quando chegaram os portugueses. São os indígenas, os nossos índios. Nossos, assim, falar de maneira coloquial. São os indígenas que estavam aqui e receberam os portugueses. Estavam aqui há milênios e continuam aqui. Isso é muito importante. Hoje, no Brasil, são faladas mais de 200 línguas. Quando os portugueses chegaram, eram mais de 1000. Mas conhecemos toda essa história de genocídio, que persiste até hoje, por sinal. Mas o fato é que falamos 200 línguas no Brasil. É a terceira província linguística do planeta, depois da China e da Índia. Cada língua é uma maneira de viver nesse planeta. E eles têm em comum, os povos originários têm em comum, uma postura diante da natureza. Eles recuam. Eles vão até onde a natureza suporta. Depois eles recuam. Eles não dão combate à natureza. Vou dar um exemplo importante para vocês entenderem. Os índios Yanomami, a casa tradicional dos índios Yanomami é pau, palha, cipó. Yanomami não tem plástico, não tem metal, não tem nada, só tem isso aí. E o Yanomami, para viver, ele planta em volta da casa principal dele, chama chapona, planta ali, e ele caça num raio de 30 quilômetros, porque a mata é muito fechada. Não dá para andar mais de 30 quilômetros para passar, sabe? 30 quilômetros, já demora uma semana, cara. Ou quase isso. Então, ele caça no raio de 30 quilômetros. Ora, no final de um certo tempo, a caça foi embora, porque a caça também não é burra. Quer dizer, você é um mantinha. Mataram a tua mãe anta, o que tu faz? Foge, pô, tu vai ficar lá. Não dá. E se mataram a antinha, o que faz a mãe anta? Pega a sua ninhada e vai embora. Então, no final de um certo tempo, a caça desaparece nesse raio de 30 quilômetros em volta da maloca, a casa principal do Yanomami. A agricultura é a mesma coisa. O solo é pobre, o solo da Amazônia é pobre. Tem uma camada de humus de mais ou menos 1 metro, depois não tem mais nada, não. Não tem nutrientes. Então, a horta também fica fraca. Aí o Yanomami tem que deslocar a aldeia dele, no mínimo, a 60 quilômetros, ou seja, os 30 que já não tem mais caça e mais 30 para ter caça. Então, você veja bem que a floresta demora 100 anos para se recuperar aonde estava a primeira maloca. E olha, sem plástico, sem mercúrio de garimpeiro, sem nada. Só com os pauzinhos, cipó e a palha do Yanomami. Quando falam que tem muita terra para pouco índio, pensa nisso. Pensa nisso. Que ele vai ter que andar 60 quilômetros para fazer outra mata, e esse lugar da aldeia aqui vai demorar um século para virar floresta de novo. Por isso, eles são os guardiões da floresta. E eles recuam diante da floresta. Essa é a postura dos povos originários, que têm uma compreensão mágica do mundo. Nós somos o povo da escrita. Da escrita. Acreditamos na Bíblia, não sei o quê, essas coisas todas, tudo é escrito. No Corão, nos textos escritos. Eles é diferente. Eles têm uma outra forma de organizar o seu pensamento, que é uma forma mágica de entender o mundo. Então, o que nós buscamos hoje é um equilíbrio entre o domínio do conhecimento que nós adquirimos através da escrita, do conhecimento, da tecnologia, e a percepção mágica do mundo.
que é a forma como os povos originários, não são apenas os povos originários, na África tem muito isso, a gente está no Brasil, eu estou falando dos nossos povos originários. Mas na África também tem povos tradicionais, no Oriente tem povos tradicionais, por aí tudo tem. Em pequena quantidade tem também na Europa, na América do Norte, a cultura celta, a cultura bretã, tudo isso, não é? Os inuís, os esquimós. Não é? No Japão também tem povos tradicionais. Então, todos esses povos tradicionais, eles se orientam através de uma compreensão mágica do mundo. E nessa compreensão mágica, eles são parte da natureza. O ser humano é igual ao tronco de árvore, é igual ao passarinho, é igual ao peixe. Um não é melhor do que o outro. Na nossa cultura é que a gente inventou que o ser humano era melhor do que, sei lá, a cobra, o elefante, o leão, o passarinho e assim por diante. O que é uma falha grande. Olha, nós vamos trabalhar aqui hoje, eu vou apresentar para vocês, assim, para a gente poder ir conversando e vendo foto bonita, com o trabalho do Gustavo Pedro. O Gustavo Pedro, ele emprestou as fotos dele, né, para o nosso projeto, e ele fez um texto de apresentação dele, que eu acho legal, para vocês conhecerem. Né? Ele hoje tem 44 anos, e há mais de 20 anos ele se dedica à fotografia ambiental. Ele é formado em Direito e pós-graduado em Gestão Ambiental. Né? E ele é diretor do Grupo de Ação Ecológica, o GAI, e da Associação dos Fotógrafos de Natureza, a AFNatura, é o diretor de Relações Públicas. Não é? Que trata das políticas de conservação e políticas públicas sobre o meio ambiente. Ele coordenou a Câmara Técnica de Unidade de Conservação do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, o CONSEMAC, e atualmente ele é suplente, não é, do plenário do APDMAC, RJ. O Gustavo acredita que a fotografia de natureza é bem mais do que fauna e flora. Então, ele prefere usar o termo fotografia ambiental, englobando a relação da humanidade com o ambiente natural e todas as formas de expressar a biodiversidade, seja ambiental ou cultural. Nós vamos ver fotos ambientais e acabamos de falar das questões culturais. Esse resgate constante, diz o Gustavo, dos sentidos, é o que ele busca expressar na fotografia, com toda a carga na bagagem daquilo que ele pode suportar de peso na melhoria de nossa própria humanidade, no convívio com outras formas de vida. Algumas fotos, diz o Gustavo, talvez não tenham a mesma força de outras, mas revelam em muito, uma busca incessante pelo eu dele mesmo, né? Como a foto do mar, no que teria sido o avistamento do Monte Pascoal. Afinal, com família portuguesa e origem também indígena, ele, Gustavo, está sempre navegando pela Mata Atlântica. E as fotos que a gente vai ver são da Mata Atlântica. Pensar como bicho, diz ele, é essencial para estar próximo da biodiversidade ambiental do planeta, nesse Brasil enorme, que ainda tem muita coisa para ser descoberta. Atualmente, Gustavo trabalha no livro sobre Guaratiba, com foco na reserva biológica e no seu entorno. E é surpreendente a gente estar escrevendo sobre história natural, fazendo o primeiro registro documentado, por exemplo, da ave guaravaca modesta, no estado do Rio de Janeiro, o que pode ser o primeiro passo para revelar um possível movimento migratório e até, quem sabe, uma subespécie isolada, esquecida, que ainda vive em áreas protegidas. Ou seja, você fotografa para descobrir novas espécies. A AFNatura, ou seja, a Associação dos Fotógrafos de Natureza,
surgiu em 2009, da mobilização dos fotógrafos de natureza no Brasil, que entendiam que precisavam unir esforços para vencer os entraves burocráticos que estavam inviabilizando o ato de fotografar e de documentar os parques nacionais e as áreas públicas no Brasil. O primeiro problema era o preconceito da política do próprio Ministério da Cultura, diz o Gustavo, em reconhecer nas leis de incentivo o enquadramento de publicações que tratavam de conservação ambiental de caráter mais documental de ambientes naturais, e outra eram as restrições impostas pelas políticas públicas ambientais governamentais que estavam taxando a produção fotográfica em unidades de conservação. Aí, se eles ficam cobrando dinheiro, como é que o fotógrafo pode pagar, não é? Em um ano, eles conseguiram mudar a interpretação da lei, através de uma instrução normativa do ICMBio, em nível federal, e foram seguindo essa mesma estratégia. Contudo, a Afinatura tem como missão maior compor com outras organizações ambientais estratégicas para a conservação das áreas naturais, se voltando para a proteção da paisagem, para a defesa de culturas tradicionais e produção de eventos, exposições e outras alianças da cultura com o meio ambiente, como essa nossa ação aqui, baseado na Lei Aldir Blanc. Por que a gente está falando de natureza? Porque a natureza é muito importante no Brasil, importantíssima na cidade do Rio de Janeiro. Vocês devem saber que a paisagem cultural, a paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro é patrimônio mundial da humanidade. Isso porque nós temos a maior floresta urbana do mundo, que foi toda replantada a pedido do imperador, para proteger as nascentes de água que alimentavam a cidade. Esse negócio todo aí, onde a Floresta da Tijuca, já foi plantação de café, né? Aí o imperador disse, não dá, a gente tem que reflorestar, porque senão vai faltar água, vai virar deserto, não dá. Vai plantar café em outro lugar, tem que reflorestar. E reflorestou. Isso é tão importante que a Eco 92 aconteceu aqui. E essa cidade tem 2 patrimônios mundiais. Tem a sua paisagem e tem a sua história, porque tem o Cais do Valongo, onde chegaram quase 1 milhão de africanos escravizados, o que dá à nossa cidade o tristíssimo título de maior porto escravagista da história da humanidade. Mas vamos ficar na nossa natureza. E vamos compartilhar aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas fotos para lá de maravilhosas do nosso queridíssimo, espera aí, do começo. Vamos ver se vai. Apresentação de slide, do começo. Muito bem. Aqui as fotos do Gustavo Pedro, lembrando que esse ciclo de palestras é da Lei Aldir Blanc, né? Uma contrapartida. Então, olha, vai estar disponível no canal do YouTube. Professoras e professores, para maiores informações, entrem em contato pelo e-mail contato@luztropical.com. Olha, eu vou passar livremente as fotos. Aí está o dedo de Deus, isso aí faz parte das florestas que rodeiam a cidade do Rio de Janeiro. Isso aí é a Serra de Petrópolis, com o dedo de Deus, Serra do Parque da Serra dos Órgãos. E eu vou passando diversas matrizes naturais para a gente ver. Pedras e pequenas vegetações, rochas maravilhosas, com árvores de pequeno porte agarradas nas rochas, rochas maravilhosas cercadas de árvores de grande porte, rochas mais maravilhosas ainda, cercadas de savana, as terras alagadas.
a diversidade da nossa floresta tropical. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Vocês estão vendo? E as árvores, elas respondem de forma diferente às condições ambientais. Algumas continuam verdes, outras adquirem outras cores, outras perdem as suas folhas para reviver depois. Vamos aprender com a natureza. As pessoas também são assim. As pessoas também reagem diferente às condições, e a gente tem que respeitar todas as pessoas, seja lá qual for a forma que elas reagem, da maneira que a gente tem que respeitar todas as árvores, inclusive as que vivem na lama, em terras alagadas, em condições difíceis, como é o caso dessas árvores e dessa vegetação de brejo que a gente tem aqui. Esse é o pior cenário. A gente tem que fazer tudo para evitar isso. Eu sei que existe um tipo de preparação da terra, que chama de coivara, que toca fogo numa parcela da mata para utilizar para a agricultura. Mas até isso a gente tem que mudar. Não pode mais ser assim, a gente tem que buscar outras técnicas. Aliás, existem já, é só a gente empregar. Vamos entrar no mar. Nós somos de uma cidade solar, um grande balneário. A vocação do rio com o mar é total. Vocês sabem que na Baía de Guanabara, há 500 anos, as baleias vinham ter filho, né? Por isso que tem a pedra do arpoador, porque o pessoal ficava lá arpoando com arpão, pegando as baleias. Aí as baleias pararam de vir, né? Claro. Eu gosto muito da mistura da pedra com a água. A gente passa do sólido ao líquido com a mediação do gasoso, que nos cerca, né? Olha só, coisa forte. São essas pedras, essa combinação. Rio é mar, rio é sal, sol, surf, areia, céu. Rio é mar. Gustavo não é mole não, cara. Ele vai para debaixo d'água também. E aí? É anfíbio. Esse aí anda na terra e anda no mar. Anda na água, no rio, sobretudo, né? Isso é um jacaré de rio, não é de mar. E ele está de olho nesse peixinho que pulou ali, tá vendo? Ele vai pegar esse peixinho. Essa daí rasteja. Algumas delas andam também na água e no mar, e é muito perigoso. Cobra de rio é um desastre. Esse aí é bem bebezinho, ainda vai se desenvolver. Gente, isso aí é um enxame de jandaia. Jandaia é um papagaio maiorzinho um pouco, que gosta muito de comer fruta, né? Principalmente caju. São doidas por caju, essas jandaias. Os flamingos, o gavião. Isso aí. Esse passarinho, eu acho que é um corvo. Agora, eu tenho que perguntar para o Gustavo que bicho é esse, eu esqueci de perguntar para ele, porque realmente esse bicho aí, eu não sei que bicho é esse. E o bonitinho aí? Bom, esse a gente conhece bem, né? É o maior felino da Mata Atlântica, a onça pintada. Esse aí é perigoso. Se estiver zangado, é perigoso. Com fome. Tamanduá tem esse bicho aí, esse bico comprido, porque o negócio dele é comer formiga mesmo, sabe? Formiga e esses pequenos cupim, essas coisinhas assim. Esse bicho é esperto, é uma raposa.
Ai, que preguiça. E de galho em galho eles vão por aí, ó, bastante simpáticos. Essa daí é a espécie que mais tem na Mata Atlântica, são os macaquinhos. E aí, gente, esse aí eu acho que todo mundo conhece, é a ema. Ficou mais famosa ainda quando se recusou a tomar cloroquina. Aí é que ela ganhou bastante notoriedade. Ela vive, sobretudo, no Brasil Central. E anda por ali, pelos palácios do poder. E nós terminamos essa projeção com esse maravilhoso arco-íris, para lembrar a todos vocês que a vida é mágica. E a grande ponte para a magia da vida é o nosso entendimento, o nosso respeito, o nosso diálogo com a natureza. Então, muito obrigado a todas, a todos e a todos que estiveram conosco. E viva a natureza! Viva a natureza! Para a gente poder viver. Muito obrigado.